Domingão de folga do elenco do Botafogo pós-jogo, em que se classificou até então para pré-Libertadores. Tá aqui, rapaziada do elenco curtindo uma folguinha de domingo em Teresópolis. Podemos até ver Felipe Sampaio, que tá ali há muito tempo sem atuar. Aí você pega aqui, cara, tá Alan, Marçal, Arthur Cabral, Neto, quem ali é o Cuiabano, o Vitinho e o Arthur aqui no canto. Tem mais uma fotinha do pessoal reunido e tal. E outra parada, ainda teve vôlei de praia, cara. Vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem.